ter tempo regimental para a sustentação oral. Ok, Excelência, muito obrigado. Inicialmente, cumprimento aos nobres desembargadores dessa colenda turma, advogados e servidores aqui presentes. Bom, Excelência, aqui trata de uma ação judicial ajuizada pela parte autora, senhor Edione, com base nessa nova lei do superendividamento, que é a Lei 14.181 de 2021. A parte autora ingressou com a ação, uma vez que ela se encontra superendividada com diversos empréstimos devido ao banco e um outro banco também averbado no seu contra-cheque. A sua situação financeira, Excelência, ela foi se deteriorando ao longo dos meses, ao longo do tempo, sobretudo porque no ano 2021 ele foi afastado do seu trabalho por uma doença e passou a receber um benefício previdenciário. Porém, ficou vários meses sem receber esse benefício previdenciário e com isso não tinha mais salário para ser creditado no Banco de Brasília, Excelência. Daí, o que o BRB fez? Simplesmente lançou um saldo provisionado na sua conta corrente para qualquer valor que for ali creditado reter totalmente. E depois de mais ou menos 3 ou 4 meses sem salário, e quando ele voltou a receber seu salário, já pela CAESB, passou a reter todo o salário creditado na conta corrente, Excelência. Não só o salário creditado na conta corrente, como inclusive chegou o banco que é averbado no seu contra-cheque, chegou também a descontar em duplicidade, ou às vezes até 3 vezes mais, o valor do empréstimo consignado na sua folha de pagamento. Com isso, ele ficou sem salário por diversos meses e até a presente data. Então, por essas razões e por esses fatos supervenientes após a celebração dos empréstimos, que a parte autora ingressou com a ação com base na lei do superendividamento, Excelência. No entanto, Excelência, para nossa surpresa, o meritíssimo juiz de primeira instância simplesmente não seguiu o rito que está previsto na lei do superendividamento, Excelência. Infelizmente, não é o primeiro caso em que o meritíssimo juiz ele profere sentença julgando improcedente ou, em outros casos, até julgando procedente os pedidos, porém sem seguir o rito, Excelência. A lei é muito clara. A lei estabelece o seguinte, que a primeira etapa do processo, que é o artigo 104A do novo CDC, é para a parte autora apresentar uma proposta de pagamento na audiência de conciliação. Se não houver acordo a pedido da parte autora, será instaurado o processo por superendividamento, onde ali será criado um novo plano de pagamento que chamamos de plano compulsório, de acordo com o artigo 104B, parágrafo 4º do CDC. Porém, Excelência, o meritíssimo juiz ele não seguiu o procedimento previsto na lei. Inicialmente foi designada a audiência com base no artigo 104A, a parte autora apresentou uma proposta de pagamento, Excelência. A lei é muito clara. A parte autora, o consumidor, tem que apresentar uma proposta de pagamento. Não é para a parte autora, não é para o consumidor apresentar o plano compulsório de pagamento. Não é para o meritíssimo juiz. Ele até pode, se ele quiser, acolher a proposta de pagamento que foi apresentado, mas não é essa a intenção da lei. A primeira etapa é uma proposta de pagamento. Na segunda etapa, quando for instaurado o procedimento do 104B, será criado um novo plano de pagamento. E o meritíssimo juiz ele não instaurou o processo de repactuação da dívida com base no artigo 104B. Por quê, Excelência? Ele entendeu que a parte autora não apresentou o plano de pagamento. No entanto, Excelência, repito, não é a parte autora que tem que apresentar o plano de pagamento, e sim é o meritíssimo juiz que tem que criar o plano de pagamento. Isso está bem claro, Excelência, no artigo 104B, parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Diz que o meritíssimo juiz ele poderá nomear um administrador judicial para a criação do plano de pagamento. Ora, se ele pode nomear um perito para criar o plano de pagamento, ele também não precisa nomear um perito e ele vai ter que criar o plano de pagamento. Então, assim, a lei é muito clara, a lei é muito objetiva ao estabelecer que cabe ao magistrado a elaboração do plano de pagamento e, se ele quiser, ele pode sim nomear um perito para essa função de elaborar o plano de pagamento. Porém, o meritíssimo juiz ele simplesmente indeferiu a repactuação dos contratos com base no artigo 104B,
por entender que a proposta de pagamento apresentada pela parte autora na audiência de conciliação não está de acordo com a legislação, sendo que caberia ao meritíssimo juiz, de acordo com 104b, parágrafo 3º, nomear um administrador judicial para a criação do plano de pagamento, porém ele não fez, excelência, não fez e mais, aí entendeu que a proposta de pagamento, entendeu o seguinte, que não se pode criar o plano de pagamento com a limitação dos empréstimos de 30%, porém, em momento algum, a parte autora está pedindo a limitação dos empréstimos, excelência. A parte autora está pedindo a criação de um plano de pagamento. Na sua proposta de pagamento, tudo bem, ele pode apresentar uma proposta de pagamento com a limitação dos empréstimos adequados ali algo em torno de 30%, porque ele entende, a parte autora ou consumidora, que 70% da sua renda é o seu mínimo existencial. Porém, o meritíssimo juiz, quando ele for elaborar o plano de pagamento, ele pode entender que o mínimo existencial do consumidor não é aquele que ele apresentou na proposta de pagamento. Então, o meritíssimo juiz, ele julgou totalmente contrário à legislação, excelência. Ele não seguiu o rito do artigo 104b. Caberia ao meritíssimo juiz a criação do plano de pagamento. Já foram 2 sentenças cassadas por esta corte, excelência, desse mesmo juiz, justamente por não cumprir a lei do superendividamento. E depois dessas 2 sentenças que foram cassadas, aí finalmente o meritíssimo juiz começou a seguir a lei do superendividamento. Inclusive ontem eu tive uma audiência com ele e realmente agora está seguindo a tramitação de acordo com a legislação. Mas foi necessário 2 processos com 2 sentenças anuladas porque não seguiu a lei do superendividamento. Agora é o 3º processo, onde as sentenças são idênticas, onde ele não instaurou o processo por superendividamento, por entender que a parte autora tem que apresentar um plano, sendo que não é a parte autora que tem que apresentar o plano. Quem tem que apresentar o plano de pagamento compulsório é o meritíssimo juiz. Tem o julgado, excelência, que cassou essa primeira sentença do juiz, que é o acórdão 14.18.760, publicado no dia 11 de maio de 2022 pela 6ª turma. A sentença foi cassada justamente por entender que caberia, que deveria ter sido instaurado o procedimento de repactuação dos contratos, porém o meritíssimo juiz ele não seguiu o procedimento. O relator foi bem claro, excelência, na sua conclusão, que a segunda etapa do processo deve ser a criação de um novo plano de pagamento. Porém, isso não ocorreu, excelência. Já tem diversos outros julgados também, também dessa colenda turma, excelência, ou dessa egrégia corte, onde sentenças têm sido cassadas ou decisões têm sido suspensas de 1º grau porque não está seguindo a lei do superendividamento. Um outro caso aqui, excelência, é no agravo de instrumento interposto também pela parte autora, onde o relator determinou a suspensão do processo porque o meritíssimo juiz ele não instaurou o procedimento previsto no 104b. Depois da audiência de conciliação, deve ter instaurado, a pedido do consumidor, a instauração do procedimento previsto no 104b. Porém, muitos juízes, excelência, infelizmente, não têm seguido a lei do superendividamento. Tanto é que, mais recentemente, excelência, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele lançou uma cartilha com recomendações aos magistrados, onde a cartilha está bem clara. Primeira etapa do processo, conciliação. Segunda etapa do processo, instauração do processo de repactuação das dívidas. Então já tem essa cartilha que foi lançada no início desse mês, já com essas recomendações, porém, infelizmente, tem muitos magistrados que não têm seguido a lei, que na minha opinião a lei está bem clara, excelência. Primeira etapa, proposta de pagamento. Não havendo acordo, instauração do processo de repactuação das dívidas de acordo com o artigo 104b do novo CDC. Outro ponto, excelência, que o meritíssimo juiz não levou em consideração, que ele entendeu o seguinte: ora, o consumidor está com a renda comprometida de 30%. Como é que ele chegou nessa conclusão, excelência? Ele analisou apenas o valor original de cada empréstimo. Porém, a parte autora demonstrou em diversos momentos, inclusive, fez os embargos de declaração para demonstrar que a sentença foi omissa. Por quê? Demonstrou que houve uma redução de salário. Aliás, não houve nem redução, ele ficou sem salário por 3, 4 meses. Daí o BRB e o outro banco também começou a descontar em duplicidade no seu contra-cheque a ponto de ficar sem salário no contra-cheque, o que já é absurdo, excelência. Em seguida, no mês seguinte, qualquer valor que era acreditado
do seu salário na conta corrente do BRB, o BRB começou a reter totalmente e provisionava um valor de R$3.000 na sua conta. Então, todo mês que era acreditado seu salário, o BRB simplesmente retinha todo o seu salário para pagamento dessas parcelas atrasadas. E como bem sabemos, Excelência, quando há atraso de parcelas, ocorre liquidação antecipada do contrato, rescisão antecipada do contrato. Então, o BRB ele passa a lançar o saldo devedor de todas as parcelas vencidas e vincendas. E por isso ele ficou sem salário e está sem salário até hoje. E se isso, Excelência, não é violação ao mínimo existencial, um consumidor que está sem salário há vários meses, eu já não sei mais o que é, Excelência. Até se a gente for analisar esse decreto 11.150, que é inconstitucional, que falou que o mínimo existencial é R$300, está violado também nesses autos, Excelência, porque não tem nenhum salário. Todo o salário que é acreditado na sua conta corrente tem sido retido pelo Banco de Brasília e também pela Fundiágua, Excelência, que é descontado no seu contra-cheque. E para piorar, Excelência, uma das consequências do superendividamento, que também foi alertada pelo meritíssimo juiz, o superendividamento não apenas exclui o consumidor do mercado de consumo, ele não apenas exclui o consumidor, não tem apenas essa exclusão social, Excelência, como também afeta a sua família. Como o consumidor ficou superendividado, Excelência, infelizmente ocorreram uma separação. Então, no decorrer do processo sem salário, a parte autora, a sua companheira, o deixou, Excelência. E a partir daí ele começou a pagar 2 pensões alimentícias. E o meritíssimo juiz também não levou isso em consideração. Ele já estava sem salário e daí, no decorrer do processo, foi demonstrado que começou a ser descontado no seu contra-cheque mais 2 pensões alimentícias, Excelência. Então, a parte autora, o consumidor está super endividado e o meritíssimo juiz ele não seguiu o rito previsto na lei do superendividamento, Excelência. É uma lei que foram 20 anos de construção, uma lei que se baseou, Excelência, no sistema francês. Foram muitos anos de construção para chegar no momento que a lei foi aprovada. A lei veio um decreto 11.150, simplesmente limita essa lei, cria um mínimo existencial que simplesmente afasta a aplicação dessa lei. E, infelizmente, Excelência, os meritíssimos juízes de primeira instância não têm seguido o rito previsto na lei do superendividamento. Infelizmente, eles não estão criando um plano de pagamento. Já tem mais de 1 ano de vigência da lei e até hoje eu não vi nenhum juiz criando um plano de pagamento, Excelência. Seja porque não sabe como criar, ou seja porque simplesmente julga improcedente porque não existe mínimo existencial, ou julga improcedente porque quer incluir, quer jogar essa incumbência para o consumidor que ele tem que apresentar o plano de pagamento, sendo que a lei determina que ele pode nomear o administrador judicial. O advogado não é perito, Excelência. O consumidor superendividado não tem condições de pagar o perito para poder fazer um cálculo desse, Excelência. São cálculos complexos. Para isso que a lei determinou que seja nomeado um perito para fazer esse cálculo, Excelência. Então a parte autora pede que seja cassada a respeitável sentença para que o processo volte ao meritíssimo juiz para que ele instaure o procedimento previsto no 104B, Excelência. E outra violação para concluir, Excelência. O banco se ausentou, não participou da audiência de conciliação, a parte autora pediu a aplicação da pena prevista no 104A, parágrafo 2º, para suspender os encargos e o meritíssimo juiz também não quis aplicar essa penalidade, Excelência. Está claro no artigo, Excelência. O credor que se ausentar, não comparecer à audiência, deve ser suspensas as cobranças. Porém, o juiz também não quis aplicar essa penalidade, Excelência. Então, a parte autora pede fazer cassar a respeitável sentença para que o processo volte à primeira instância para instaurar o procedimento previsto no 104B, Excelência, ou que seja reformada a respeitável sentença para julgar procedente de todos os pedidos, Excelência. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade que foi me dada, Excelência. Muito obrigado.